E agora vamos à estrutura do Present Perfect. Quando você quer fazer uma frase afirmativa ou positiva, você vai seguir a seguinte ordem: subject, o sujeito, né, que vai ser o seu nome ou o nome da pessoa de quem você está falando, ou o pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, they, mais have ou has, tá? Se for terceira pessoa, he, she, it, você vai utilizar o has, e mais a ação que aconteceu ou que não aconteceu no passado particípio, que é aquela terceira coluninha dos verbos irregulares, os verbos equivalentes ao ido, tido, sido, comprado, buscado, conquistado, certo? Ou se for um verbo, e se for um verbo regular, vai ser o verbo com a terminação ed. Por exemplo, I have taught English in Italy and Russia. Então, eu dei aula de inglês ou eu ensinei inglês na Itália e na Rússia. Aqui é a forma full form. E aqui é a contracted form. O I have taught vira I've taught. Então, eu dei inglês ou ensinei inglês na Itália e na Rússia. Só te lembrando que foi usado o tempo verbal present perfect aqui, porque eu não menciono quando eu fiz isso. Essa informação não é relevante ou por algum motivo não foi mencionada. Então, para I, you, we and they, você vai utilizar o have. O have vai ser o auxiliar na estrutura aqui, tá? Subject mais have, mais o verbo taught é o passado particípio de teach, ok? Então, I have taught English in Italy and in Russia. Eu dei aula de inglês na Itália e na Rússia. Mais um exemplo agora, falando de uma pessoa, de uma outra pessoa. Johnny Depp has starred in lots of brilliant films. O Johnny Depp, a gente pode considerá-lo um he, terceira pessoa do singular. Então, ele estrelou em vários filmes brilhantes. Aqui é a long form, eu só utilizei o has porque é terceira pessoa. Então, Johnny Depp has to star quer dizer estrelar, aparecido como um personagem principal em algum filme, tá? Estrelado in lots of brilliant films, em vários filmes brilhantes. Então, aqui o verbo to star, que é aparecer ou estrelar, na forma past participle, que é o ido, sido, tido, obtido, ou se for um verbo regular como esse, a gente só acrescenta ed no final para formular o passado particípio. Celine has lived in Montreal, London and San Francisco. Celine morou em Montreal, Londres e São Francisco. Olha só, she has lived. Terceira pessoa, she, o auxiliar é has, né? Porque o have é para I, you, we and they. E o verbo live, que é morar, viver, como é regular, você faz o passado particípio dele acrescentando ed. Então, aqui temos a full form, Celine has lived in Montreal, London and in San Francisco. E aqui temos a contracted form, Celine's lived in Montreal, London and San Francisco. E o último exemplo aqui da estrutura, de como é formada a estrutura do present perfect na forma afirmativa. They have been or they have already been to many countries in Europe. Eles já estiveram em muitos países na Europa. Se você quiser tirar o já, você remove o already. Eles estiveram em vários países na Europa. Então, aqui a gente não diz quando aconteceu, né? É um fato, essa informação não é relevante, então a gente usa o present perfect. Eles já estiveram em vários países da Europa. E utilizando a contracted form, que é a mais utilizada no spoken English, no inglês falado, você vai dizer o seguinte: they've been, junta tudo.
They've been to many countries in Europe. Eles estiveram em muitos países na Europa, ou em vários países na Europa. E aí eu te pergunto, what countries have you visited? Or what places have you been to outside of Brazil? Que lugares você já esteve? Em que lugares você esteve fora do Brasil? What countries have you been abroad? Em que países você esteve no exterior ou fora do Brasil? Ok? Então responda essa pergunta mentalmente. Eu responderia o seguinte, eu vou utilizar a forma contraída do I have. I've been to London, Italy, France and Greece. Então eu estive em Londres, na Itália, na França e na Grécia, certo? Então I've been to, não I've been in, para mencionar lugares onde você esteve. Se você for falar que alguém, por exemplo, sua mãe, esteve em tal e tal país, você vai dizer o seguinte, she has been to Colombia and Peru, ou she's been, a forma contraída, she's been to Colombia and Peru. E para você dizer que ela nunca esteve em algum lugar, você vai usar o never. She's never been to Ecuador. She has never been to Ecuador. Então você mantém o has na forma positiva e coloca a palavrinha never ali no meio para dar a ideia de que ela nunca esteve no Equador. Agora a forma negativa. Qual é a forma negativa do present perfect? Você vai pegar a mesma ordem da forma positiva, só que aqui depois do have ou do has vai ter um not, certo? Então fica assim, subject, a pessoa, você ou a pessoa de quem você está falando, plus have not or has not, depende de quem é o sujeito, né? Se for terceira pessoa, he, she, it, você vai dizer has not, mais ação no passado particípio. A forma contraída de have not é haven't, haven't. E a forma contraída de has not é hasn't, hasn't. Então, por exemplo, I haven't taught English in Italy and in Russia. Então, eu não ensinei inglês ou eu não dei aula de inglês na Itália e na Rússia. Então, simplesmente coloquei o have not na forma contraída. O verbo continua no mesmo tempo, da mesma forma verbal que na forma positiva. Você só muda o de have para haven't ou de has para hasn't. Johnny Depp hasn't starred in lots of brilliant films. Então, o Johnny Depp não estrelou em muitos filmes brilhantes. Então, eu só troquei aqui o has pelo hasn't. Já tem a forma negativa da frase. Celine hasn't lived in the USA. A Celine não morou nos Estados Unidos. Então, se eu quisesse fazer essa frase positiva, eu só tiraria o N''T, que é a abreviação do not, tá? Celine has lived in the USA. A Celine morou nos Estados Unidos. Mas como a gente quer dizer que ela não morou nos Estados Unidos, a gente vai dizer o seguinte, a Celine hasn't lived in the USA. A Celine não morou nos Estados Unidos. Então, temos aqui sujeito, o has, que para ela é has, not, aqui a forma contraída, e o verbo, a ação no passado particípio. No caso, o verbo live, viver, morar, é um verbo regular. Então, você forma o passado particípio dele só acrescentando as letras ed no final. E o último exemplo da estrutura da frase negativa é o seguinte. They haven't been to Europe. They haven't been to Europe. Ou eu poderia dizer, se você quiser dizer que eles nunca estiveram na Europa, they have never been to Europe. Eles nunca estiveram na Europa. Então, a gente tem o sujeito, o nome da pessoa, de quem você está falando, o have ou has, dependendo de quem está aqui, apóstrofe, N''T, que é a short form, a abreviação do not.
They haven't been to Europe. Aqui porque o verbo é estar ou estar na Europa. Eles nunca estiveram na Europa. E o been é o passado particípio do verbo to be. E você também pode dizer, colocando o never, que eles nunca estiveram na Europa. They have never been to Europe. Ou, utilizando a forma contraída, they've never been to Europe. They've never been to Europe. E, finalmente, qual é a forma interrogativa do present perfect? Então, a gente tem o auxiliar, que é o have ou has, dependendo de quem é o sujeito, de quem se está falando, vai começar a pergunta. E entre esse have ou has e o past participle, que é a ação na forma passado particípio, vai ter o sujeito de quem se está falando. Então, por exemplo, have you taught English in Italy and in Russia? Então, você deu aula de inglês na Itália e na Rússia? Então, bem certinho essa ordem, ó. Have you, então, have or has, mais o sujeito, mais a ação, que aqui a ação é teach, na forma passado particípio, tá? Que é aquela terceira coluninha dos irregulares, ou o verbo mais ed, se estivermos utilizando um verbo regular, como, por exemplo, start, né? Que é o passado do verbo estrelar. Vamos ver como fica essa pergunta, então. Has Johnny Depp starred in any great film? Então, comecei já com auxiliar para ele, né? Has Johnny Depp. Aqui eu coloquei o nome da pessoa, que pode ser o you, he. No caso, poderia ser he or she. Mas a gente colocou o nome para a gente saber de quem estamos falando. Estrelou em algum filme maravilhoso, em algum filme ótimo? Has Johnny Depp starred in any great film? Então, o Johnny Depp estrelou em algum filme ótimo, em algum filme maravilhoso? E o último exemplo com a Celine. Então, ela é she, é ela, né? É a terceira pessoa do singular para ela. O auxiliar é has. Na frase afirmativa ou negativa, você também tem o has, só que depois do sujeito. Aqui ele está na frente. Has Celine lived in the USA? E o verbo live, que é viver ou morar, verbo regular no passado particípio, só acrescentar o ed no final. Então, a Celine morou nos Estados Unidos? É isso que essa pergunta significa. E, finalmente, temos a estrutura das perguntas quando existem question words. Você lembra das question words? Why, when, how much, how many, how far, how long, where. Quando você tem question word na pergunta, ela é a primeira coisa que aparece na frase interrogativa, seguido pela ordem da frase interrogativa anterior. Então, por exemplo, ó, how many times é a question word. Have you, então, you, você, o auxiliar é have. Tried, to download the file. Tried é o verbo tentar. To download the file, baixar o arquivo. Temos aqui, how many times question word. Have you tried to download the file? E try, no passado particípio, fica tried. Mais uma pergunta aqui. How long has Celine lived in Montreal? Então, já comecei aqui com a question word. How long? Há quanto tempo? A Celine, então, coloquei logo depois do how long, você coloca o have or has. O sujeito de quem se está falando, logo depois do have or do has. E a ação no passado particípio. Lived é um verbo regular. Você monta o passado do verbo regular, adicionando o ed no final dele. Então, she has lived in Montreal for a long time. Ela mora em Montreal há muito tempo. For a long time. Aqui temos a resposta na forma afirmativa. Mas o foco desse slide aqui é te mostrar a estrutura do present perfect na pergunta. Então, vamos focar na pergunta aqui. How many times has Johnny Depp starred in great films?
Quantas vezes? How many times? Tudo isso aqui é question word, ok? Então, quantas vezes o Johnny Depp, então ele, né, por isso que a gente utilizou o has, starred in great films, estrelou em grandes filmes, em filmes ótimos, filmes maravilhosos. O verbo to star, que é estrelar, aqui está no passado particípio. Esse também é um verbo regular, cujo passado é formado adicionando-se as letras ED no final. E a resposta daí aqui com uma frase positiva, he has starred in great films several times. Ele estrelou em grandes filmes ou em filmes ótimos várias vezes, several times. E depois de todos esses exemplos dessa aula longa, né, chegamos ao final da explicação do Present Perfect. Eu vou deixar alguns vídeos adicionais abaixo dessa videoaula para você assistir, vídeos gravados por nativos, então vão ser vídeos totalmente em inglês, para você trabalhar a sua compreensão oral e também para repetir as explicações agora em inglês. Incentivo você a se encorajar e assistir em inglês, porque com certeza nesse ponto do curso você vai entender muita coisa do que você vê. Até porque você já está bem familiarizado com o assunto, tá? Então eu sugiro que você assista os vídeos que estão abaixo dessa videoaula e faça os exercícios que estão junto aos materiais de apoio. Então, nos materiais de apoio, você vai encontrar o PowerPoint dessa videoaula e exercícios adicionais. Além disso, eu vou deixar aqui abaixo links para sites com exercícios onde você obtém a resposta, o feedback imediatamente após enviar as suas respostas. Eu recomendo fortemente que você faça todas essas atividades após assistir essa videoaula. Assista os outros vídeos aqui abaixo, faça as atividades nos links para obter o feedback imediato e mais as atividades de writing e outras extras que estão junto aos materiais de apoio. Obrigada por ficar comigo até o final de mais uma aula e a gente se vê em breve em outra aula aqui do curso Empower English Club.